estagnação não é pausa. Mas eu não tinha ideia de como sair desse lugar. Eu tava assim, rodando em volta do próprio corpo. Então, esse podcast, ele é também uma convocação para sair do anestesiamento. Clique, take 1. Bem-vindas a Mover, a comunidade de mulheres que movem o mundo. Nath, como é que você tá hoje? Ai, amiga, eu tô de TPM. Mover está de TPM, estamos de TPM, né? Estamos! Naquela semana, olha, vou contar para vocês. Nós somos ótimas, caóticas, intuitivas. E sim, gatas, os nossos ciclos aqui na Mover estão alinhadíssimos. É bom e é ruim, né? É bom porque a gente tá com a mesma energia e às vezes a gente dá aquela baixada e aí todo mundo baixa e a gente desliga as máquinas e vamos dormir. Mas nesse período a gente liga o modo sobrevivência. E sabe que eu até me surpreendo com a gente mesma, né? A gente tem uma habilidade ali de transformar esse caos em combustão criativa. Ai, super concordo, Fê. E assim, eu sinto que a TPM traz muito movimento, que é esse movimento do caos, mas também tem uma força de síntese, né? Então, nas reuniões de TPM, a gente senta e, ó, corta. Isso não vai dar para fazer, isso não vai dar para fazer, vamos fazer daquele jeito. Não temos paciência para ladainha, não fica assim, tipo, feroz. E prioridades são importantes. Então, é sobre isso. Total. Ontem a reunião era aqui, né? Ó. Vai, sacode energia. A gente tá em muito movimento por aqui, mas hoje a conversa vai ser sobre o oposto do movimento. Hoje a conversa é sobre estagnação, sobre medo e principalmente sobre os desejos que nos empurram para a ação. Eu queria pontuar aqui que é quando parece que tem algo parado e travado. Não é cansaço, não é falta de tempo. É um lugar um pouco mais profundo, sabe? É aquele projeto que você quer muito que aconteça há tempos, mas não sai do papel. É uma emoção que no momento a gente segurou a onda ali para não sentir e fica estagnada no nosso quadril, no nosso ombro, trazendo aquela sensação de trava mesmo, sabe? Você já se sentiu estagnada, Fê? Muito! Nossa! Em todos os aspectos da vida, assim, né? Eu me lembro, assim que eu comecei a treinar futevôlei, me veio... Em alguns momentos eu percebi que eu estava estagnada na evolução ali do aprendizado, né? Aprender uma coisa nova quando a gente é adulta é muito difícil, cara. Muito difícil. E aí eu acho que a gente está sempre querendo evoluir, querendo aprender, querendo sair um dia da experiência melhor que o outro. E às vezes você não vai melhorar, você vai ficar um tempo ali meio travada, né? E eu lembro que dessas vezes, quando eu chegava nesse lugar, eu falava, putz, estagnei, eu preciso ou descansar, porque eu tava com a minha musculatura muito exigida e eu precisava recuperar. Então, o que fazia eu perceber, assim, né, que eu tinha estagnado? Acho que, primeiro, eu ia lá, fazia o meu melhor, dava o meu máximo e a coisa não ia, eu não conseguia, não saía do lugar, sabe? E aí eu falei, bom, aí eu tirava um pé um pouco, a primeira vez eu fiz isso, né? Eu tirei o pé e eu respirei, e aí depois eu vi que meu corpo precisava de descanso. E aí depois eu voltei. Como que você percebia que você estava estagnada? Assim, eu não sou do futevôlei, mas o que é evoluir nesse sentido e como você percebeu que, opa, tô parada? Eu comecei do zero a aprender a jogar futevôlei, né? Eu nunca tinha chutado bola na minha vida, assim. E aí, quando eu tinha 30 e pouquinhos anos, eu decidi que eu queria aprender um esporte novo, principalmente porque era um esporte que abarcava tudo que para mim era importante, que era o sol, uma atividade física, queimar caloria, e eu estava saindo de um pós-parto, então eu também queria voltar o meu corpo para o que era, eu queria estar com ele forte, e eu precisava de um novo ciclo de amizades, assim. E aí o futebol ele veio para abarcar tudo isso, assim, dentro da minha vida, né? Então foi assim que eu escolhi o esporte. Mas é muito difícil para uma mulher, primeiro, uma mulher que nunca tinha chutado uma bola antes. Um esporte que é majoritariamente masculino. Os professores também, a maioria masculina na época, né? Depois eu até fui pegando umas professoras mulheres e tal. Mas um ambiente muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Então você aprende do zero os movimentos, depois a tática do jogo, condicionamento físico,
São muitas camadas de desenvolvimento, né? E aí eu percebia uma estagnação, ou porque o meu físico não estava respondendo. Então, tipo, eu tinha a parte técnica, mas eu não conseguia. Ou eu cansava muito rápido, ou não dava tempo de chegar, ou o meu corpo não acompanhava. Então, dentro da minha cabeça eu tinha aprendido, mas o meu corpo não respondia ao movimento. Então, eu percebia que eu tinha estagnado. Ou eu percebia que eu precisava de outros estímulos, então aqueles estímulos estavam muito repetitivos e a coisa não saía do lugar. Ou eu percebia que eu saía da aula cansada, ou meio broxada, desanimada, querendo desistir. Então, tipo, tinha muitas emoções, né? Já chorei também. Então você percebeu, depois desse momento de estagnação, que você precisava desacelerar. Uhum. Então, ter uma pausa entre os treinos e buscar novos estímulos. E aí esse movimento gerou um resultado que você estava esperando? Eu fui percebendo que à medida que eu dava umas pausas intencionais, quando eu voltava para treinar, eu tinha microevoluções. Então eu voltava melhor, o meu corpo ele respondia melhor, o físico mesmo, né? Porque correr na areia é um esporte que desgasta muito. Então, se você faz isso a semana inteira, quando chega na sexta, no sábado, não é igual um esporte ou uma atividade que, se você repete muito, com muita frequência, você sempre vai melhorar. Tipo, é um esporte que precisa de descanso e de regeneração do corpo, olha só, para daí você conseguir dar um passo para trás para depois dar um para frente, né? E o quanto, através de um exemplo do esporte, a gente vai encontrar isso na vida em vários momentos. A gente entende que pausa também é movimento. Uhum. Então, estagnação não é pausa. A gente tem que diferenciar essas duas ideias, porque efetivamente pausar foi o que te trouxe o movimento e a evolução que você estava buscando. Então, quando a gente se propõe a falar aqui de estagnação, a ideia é que a gente entenda o que está parado ali e não pausado, o que está travado, e que a solução para colocar em movimento nem sempre é forçar a barra, né? Nem sempre é fazer mais, nem sempre é se esforçar para que você alcance o resultado. Não, essa é uma lógica muito masculina, né? A gente para e fala, não, opa, talvez existam outras formas de lidar com a estagnação. E a pausa é necessária. Então, a pausa também é movimento. Queria pontuar aqui. E quando a gente propõe isso para outros aspectos da vida, né? Eu achei muito interessante você falar do corpo, porque eu também fiquei pensando muito de ontem para hoje na estagnação do corpo. E quando a gente faz um esporte, eu gosto muito dessa ideia simbólica. Porque você está ali se desafiando, você está ali aprendendo novos movimentos, você está ali se desafiando cognitivamente. Então, tem várias partes do seu cérebro, do seu ser, que estão sendo ativadas. Você vai ganhando corpo ali, ganhando força, ganhando confiança, ganhando resiliência. E esse pequeno movimento, que talvez seja começar um novo esporte, como você falou que você estava no pós-parto, né? Seja um movimento simples que impulsionou várias outras coisas na tua vida, e que outras coisas que estavam estagnadas nesse mesmo momento de vida tiveram um movimento porque você deu espaço, né? Então, tudo está muito interconectado. Eu adoro essa leitura, eu acho que faz muito sentido. Eu acredito muito que um movimento abre outros movimentos. E que o meu movimento, quando eu me vi estagnada, foi parar. E é brilhante quando você fala que parar não é estagnação, né? Parar é estratégia, inclusive. Quando eu falo dessas emoções que passavam pela minha cabeça, né? Quando eu me sentia estagnada no esporte e eu me sentia insuficiente, eu sentia que eu não era boa, eu queria desistir, me fez lembrar também de uma vez que eu estava no trabalho e eu comecei a me sentir assim. Eu não sabia que era estagnação, mas eu tinha emoções dentro de mim que, olhando hoje de trás para frente no retrovisor, eu consigo dizer que provavelmente eu estava estagnada, porque tinha um piloto automático onde eu ia e voltava para o trabalho sem emoção nenhuma. Eu estava extremamente irritada com determinadas pessoas dentro do meu círculo do trabalho.
Então, assim, a pessoa falava comigo, ela podia falar assim, bom dia, eu já ficava assim, bom dia para quem, sabe? Então, tipo, eu tava muito à flor da pele. Eu não conseguia entregar as coisas que eram simples, relativamente simples para mim, né, dentro daquele meu escopo. Eu não tinha muita perspectiva, eu não tinha recurso para sair daquele lugar onde eu estava, sabe? Eu achava tudo ruim. Eu achava que todas as pessoas estavam tendo comportamentos que me desagradavam, mas eu não tinha ideia de como sair daquele lugar. Eu estava realmente estagnada ali, parecia que alguém tinha me enfincado ali naquele chão. A sensação no corpo era essa. Eu estava amarrada naquela situação. Sabe, tem aquela expressão, eu estava de mãos atadas naquela situação, onde eu não fazia ideia qual era o primeiro passo que eu podia ter. Então, eu estava insatisfeita, eu estava tensa, eu estava com uma sensação de clausura. Existe essa palavra? Clausura? Sim. Existe, né? É, Eu o tava com... enclausuramento, né? Isso. Enclausuramento. Enclausurada. Eu estava com essa sensação de clausura. Mas eu não tinha ideia de como sair desse lugar. Eu estava assim, rodando em volta do próprio corpo e desesperada. E aí a Juliana, provavelmente, eu estava assim, estagnada. Me vem um período da minha vida, né, em que eu estava num processo pessoal, emocional muito intenso. Eu sou muito intensa emocionalmente, né? Então, em geral, as emoções são aí uma armadilha para mim de estagnação. E aí começa de leve. Então, eu fui me fechando para os relacionamentos. Aí eu não tinha mais energia para treinar. E aí eu estava lidando com muitos problemas e com a mente focada em resolver esses problemas. Quando eu me percebi, os problemas não estavam sendo resolvidos. Eu estava há muito tempo sem me relacionar com as pessoas. Eu não estou falando só afetivamente, assim, estou falando de amizades, de círculos sociais, estava num isolamento mesmo. Já falei, né? Não estava praticando atividade física, então estava com a energia do corpo parada. E me vi ali naquela situação. Sabe quando você faz um autodiagnóstico? Falei, putz, acho que eu estou num lugar que tá complicado, assim. Eu entendo que às vezes pausar é importante, então, mas isso aqui já tá além de um movimento de pausa, entendeu? Já tá na hora de a vida tá me chamando, me convocando para movimentos e eu não tô fazendo. E nesse momento, eu também estava com essa sensação de estar de mãos atadas, de estar refém de uma situação, refém de uma estrutura ali que estava me envolvendo. E mesmo assim, eu tive que encontrar um movimento, fazer um pequeno movimento, uma ação, para sair daquele lugar. Então, quando eu me percebi nesse lugar de estagnação, bom, tem alguma coisa de errada. Quais são aqui meus SOS, né? Quais podem ser? Pode ser uma terapeuta, uma psicóloga, uma amiga, buscar uma rede de apoio, né? Você foi buscar o futevôlei, por exemplo. Eu fui pro terreiro, nesse dia eu lembro, eu fui pro terreiro para começar a encontrar esse caminho de movimento, assim. E o tempo, né? Então, ao mesmo tempo, vou elaborar, ao mesmo tempo que eu estava estagnada, eu tinha um desejo muito grande de fazer acontecer, porque a minha mente estava ali fervilhando com ideias, com coisas que eu via que podiam ser reais na minha vida, que podiam acontecer. Mas eu não estava conseguindo agir de acordo com essa minha mente. E eu queria que as coisas acontecessem rápido. Então, também tinha uma ansiedade de sair daquele estado de estagnação e entrar num estado de resolução e fazer acontecer. E aí, eu fui aprendendo nessa fase, que foi bem difícil, que tem também o tempo das coisas. Mas o tempo das coisas demanda movimento. Então, se eu não fizesse nenhum movimento naquele momento, as coisas continuariam paralisadas. E aí fiz um primeiro movimento, fui pro terreiro, aí me deu uma luz, né? Mais consciente, fui abrindo alguns espaços na minha vida, me provocando a sair de casa e encontrar pessoas,
me provocando a ir para academia mesmo não querendo, me provocando a escrever sobre o que eu estava pensando, me provocando a dançar. Então eu fui fazendo coisas que não eram exatamente o que eu desejava fazer, porque eu desejava já estar num outro lugar, que não naquele lugar de estagnação, mas que já começaram a me tirar, sabe, dessa nhaca, desse fundo de... Né, não dessa nhaca, mas começaram a me tirar dessa... Qual foi a imagem que você usou? Eu acho que dessa sensação de que você está de mãos atadas, né? Exatamente. Começaram a me tirar dessa sensação de estar amarrada, de ser apenas uma vítima da situação, né? De ser apenas ali uma sujeita daquele momento. Não, me colocou como protagonista. E falou, não, vamos devagarzinho, assim. Mas sabe que antes da gente falar dos comos, eu queria que a gente explorasse mais quais são os sentimentos, as sensações e os sinais que a gente tem para entender se a gente está estagnado ou não. Porque não é uma palavra que a gente está acostumado a usar, né? A estagnação. A gente acaba que, ou a gente fala, eu estou procrastinando, ou, acho que eu estou deprimindo, ou eu estou exausta. A gente nunca traz estagnação para o centro da mesa, né? E eu queria que juntas aqui a gente pudesse dar um pouco mais de forma, né? Eu acho que a gente trouxe exemplos nossos, mas o que outros sentimentos e emoções e sensações no corpo e na mente podem sugerir que a gente está num processo de estagnação, sabe? Tipo, aquele bloco criativo que a gente tem, ou aquela rotina que a gente já tá insatisfeita, já não cabe mais. Sabe, que mais que as pessoas elas podem sentir no corpo e na cabeça? Porque o autoconhecimento não é só da mente, não, gente. Conhecimento do corpo também. O que o corpo está falando, né? E que pode dar sinais de que a gente está estagnado e precisando movimentar. O que você acha? Eu acho que o primeiro sinal é o desconforto, assim. Então, se você sente um desconforto, ele está apontando que tem alguma coisa ali que não está legal. Né? E, em geral, os sinais da estagnação, eles chegam quando você está pronta para se transformar, para fazer um movimento, para sair do lugar onde você estava e ir para o próximo. Então, o movimento, a vida é fluxo. A gente fala sobre isso o tempo todo aqui na Mover, né? Tudo é movimento. Então, quando a gente se desconecta desse fluxo da vida, a gente entra nesse lugar de paralisia, de estagnação. Então, vem o desconforto. Acho que o desconforto pode vir. Aí, como o desconforto pode vir? Ele vem em excesso de pensamento, em excesso de controle. Então, você quer controlar demais como as coisas vão acontecer, como as situações vão se dar mesmo, né? Então, tem um excesso de controle. Você acha que tem uma coisa com o perfeccionismo, assim? Super, super, super. Excesso de controle e perfeccionismo estão ali, né? Mãozinha dada. O nosso mote aqui na Mover, né? Feito é melhor que perfeito. Então, a gente, eu sou virginiana, rainha do perfeccionismo. Então, a gente aprende que, não vamos ficar com uma coisa aqui parada, estagnada, só porque não está perfeita. Vamos colocar isso em movimento e ir aprimorando no caminho. Né? Então, excesso de controle... Vamos dar esse exemplo para o pessoal? Vamos dar esse exemplo para o pessoal? A gente fez os cortes do podcast que a gente gravou na semana passada. E esteticamente, eles não estavam assim, né? O creme de la creme. Eles estavam ali uma coisa, rústica, né? Vamos trazer assim. Rústica é a palavra, rústica é a palavra. Como você é gentil. Rústica. Uma coisa assim, dava para entender? E aí, a gente entrou numa discussão, posta ou não posta? E aí, no final das contas, a decisão é, o corte tá aí, vamos jogar para o mundo, ver como que ele comporta dentro da rede social, né? Se ele já está pronto. A rede social está lá, as pessoas estão lá rodando feed. Vamos soltar, depois a gente vê o que faz. E aí a decisão foi de soltar. E é isso, né? A gente vai consertando a coisa dentro do caminho, fazendo os ajustes, mas não precisa estar perfeito, né? Para a gente movimentar. Um corte parado no nosso drive, ele só ocupa espaço e custa dinheiro. E um detalhe dessa situação
foi que a gente usou a ajuda uma da outra para sair dessa paralisia, né? Porque eu tava com os cortes na minha mão e eu tava paralisada com eles lá. Eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com eles? Eu tenho que deixar eles bonitos pro feed, mas a gente tem reunião de criativo para fazer do produto que a gente vai lançar e tudo, um monte de coisas acontecendo. E aí eu falei pra Fefe, me ajuda. Então, pedir ajuda, sabe? Eu acho que esse estado de isolamento que a estagnação traz, a gente rompe aprendendo a pedir ajuda. Uhum. Porque é muito difícil sair da estagnação sozinhas. E quando a gente está em fase de estagnação, em geral, a gente se isola. Então, eu fui pedir ajuda para a Fê. Falei, Fê, eu vou passar todos eles para você e aí você olha para eles, porque eu não aguento mais olhar para eles. Semana de TPM na Mover, não aguento mais olhar para isso. Eu mandei para a Fê. Ela olhou e aí a gente foi batendo esse movimento e os posts estão na rede social, né? Então, eles não estão parados lá no nosso drive ocupando espaço, né? Custando dinheiro de nuvem, que hoje em dia tudo é caro num negócio digital. Um outro sintoma de estagnação, e esse é, assim, certeiro, e muitas mulheres sentem, que é falta de libido, falta de tesão, falta de desejo. Então, se você está estagnada, parada na vida, com certeza a sua energia vital, a sua energia sexual, né? Porque o tesão e a libido não estão só ligadas ao sexo, estão ligadas à nossa pulsão de vida, ao nosso desejo de estar viva, de criar, de fazer, de sentir, de viver mesmo. Então, se você está sem libido, tem estagnação. Sua energia sexual está estagnada, tá parada. É hora de movimentar. E esse é um hack ótimo, assim. É o que eu mais uso na minha vida, inclusive, quando eu percebo que eu tô paralisada, que eu tô em processo de estagnação, que a pausa já deu o seu tempo e eu ainda não fui, sabe? Aí a ativação da energia sexual é um caminho de fazer uma pequena ação que vai te levando ao movimento necessário para sair da estagnação e entrar na vida mesmo, né? E quando eu falo aqui energia sexual e ativação da energia sexual, não estou falando só de sexo, de se relacionar com outra pessoa, né? Estou falando de se relacionar com o seu corpo mesmo, e a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Total. E eu acho que, para além do sexo, né? Eu acho que é uma reconexão com os nossos desejos, né? Então, quando a gente não sabe aquilo que a gente quer, ou a gente foi colocada no lugar de culpa, de sentir culpa por aquilo que a gente quer, de ter que seguir uma cartilha ali do dia a dia, né? Eu fico pensando, né, dentro do mundo do trabalho, a gente está ali performando um papel esperado para a gente no dia a dia e não sobra espaço para o que a gente quer, para a gente pôr na mesa o nosso desejo, a nossa intenção, dentro de um projeto. A gente está ali para fazer a roda girar, né? E a importância de conectar o que a gente faz com o que a gente quer é muito relevante para a gente acender essa chama, né? E alimentar esse fogo dentro da gente, que eu acho que é o que você está falando de pulsão de vida, de energia sexual. É aquilo que, dentro do nosso propósito, da nossa cabeça, da nossa crença, faz sentido, atrelado com aquilo que a gente faz. Aí é combustão. Porque se a gente está fazendo uma coisa que a gente não acredita, aí a chama apaga mesmo. Aí a libido some, aí a gente está ali com essa sensação de mãos atadas e não posso fazer nada. E eu acho que tem uma outra palavra que descreve essa sensação, que é: eu senti que eu não sou dona de mim. Eu senti que eu não sou dona da minha vida. Eu senti que todo mundo está tomando decisão por mim, menos eu. Eu acho que essa é a pior sensação que tem, assim, de você perceber que você está num lugar e aí você culpa a todos ao redor de você não conseguir sair dali. E aí é uma sensação de: eu não tenho controle da minha própria vida. Eu não tenho controle da minha agenda. Eu não tenho controle do meu desejo. Eu não tenho controle da minha rotina. Eu não tenho controle das minhas vontades. Eu estou sempre ali à mercê do desejo do outro. E eu acho que esse é um lugar muito perigoso de estar, né? Porque quando a gente mina o nosso desejo, a gente mina muitas outras camadas dentro da nossa vida. E eu fico pensando quão desafiador é, no nosso tempo, a manter essa chama do desejo ativa.
Porque, enquanto mulheres, a gente constantemente está dando de cara com estruturas e com decisões que foram tomadas por nós e que não fomos nós que tomamos, né? Soberania acerca do nosso corpo, autonomia emocional, autonomia financeira, né? Então, tem muitos momentos no nosso cotidiano em que a gente tem que baixar um pouco a nossa bola para lidar com o que está posto. Então, e aí, isso demanda de nós uma segunda camada de sagacidade, que é: eu tenho, sim, limitações que são estruturais, que são culturais, mas eu tenho consciência crítica, a capacidade de encontrar frestas e encontrar caminhos nos quais eu consiga alinhar o meu desejo de vida, do ideal que eu sonho para mim, com a minha situação de vida hoje. Então, às vezes, o trabalho ele não é algo que nutre seu senso de propósito de uma forma profunda e plena, mas ele nutre uma meta e objetivos muito claros na sua vida para o que você quer que aconteça nos próximos 5 anos. Então, você sabe por que você está ali. Então, você não está ali porque aquilo você está fazendo todos os dias algo que te torna quem você é. Mas você está ali todos os dias fazendo algo que te leva mais perto de quem você deseja ser. Então, eu sinto que a gente está sempre nesse jogo, sabe? Com as estruturas que estão aí, assim, nos sufocando para que a gente fique estagnada mesmo. Ainda mais se o nosso movimento é um movimento de liberdade, de autonomia. A gente totalmente vai dar de cara com um monte... Exatamente, totalmente contra a cultura. Mas, mulheres, é possível. E a gente está aqui hackeando isso, né? Então, o primeiro passo é entender essa estagnação e olhar para a vida com sinceridade, porque também tem essa outra camada de pensamento. Quero contar uma experiência que eu tive. Quero contar uma experiência que eu tive ontem. A gente fez a reunião de roteiro de podcast, aí eu tive uma noite sem crianças, fui para o samba. E aí lá estava eu no samba, sambando e aproveitando aquele momento para soltar os quadris de forma consciente, entendeu? Porque a nossa criatividade mora nas nossas ancas. Eu, com certeza, sou o tipo de pessoa que acumulo emoções aqui nos quadris. Então, eu preciso estar sempre... Explica o que é ancas, eu acho, para as pessoas. As nossas ancas são nosso bumbum mesmo, né? Essa região aqui do quadril. Toda essa região pélvica também, da parte interna das coxas. Então, toda essa região aqui do baixo ventre, da lombar, ela é uma região que, costumeiramente, a gente acaba acumulando energia, emoção, e em qualquer oportunidade que tivermos, vamos soltar os quadris, vamos fazer esse combinado, vamos dar uma rebolada, vamos irrigar essas articulações, né? Então, estava eu lá no samba ontem, sambando e pensando. Então, fui mandando várias mensagens para a Fê e encontrando novos estímulos para pensar. Então, um exemplo, né? Às vezes você está estagnada, está numa situação, não consegue resolver esse problema e fica lá, cabeção, escrevendo, tentando encontrar referência na internet, pensando, ajudando, você quer... E continua presa ali no mesmo nível de consciência. Por quê? Porque a resposta não está ali, não está no controle da situação. Lembrem-se de encontrar respostas fora da mente para trazer outros movimentos e te tirar dessa paralisia da estagnação, né? Acho que quebrar o padrão dessa imobilidade é muito importante, mas dá para ir fazer o rolê do samba, que eu acho que é uma delícia, né? Eu acho que quando a gente estava em vias de decidir como que ia ser a cara da Mover, a gente saiu para dançar, eu e você, e foi uma delícia, né? Dançamos um carimbozão nesse rolê, e foi muito bom. Mas também micromovimentos fazem diferença. Então, escolher um lugar novo para trabalhar, um dia da semana ali. Virar a tua mesa, tá aqui, vira para cá. Olha para outro lugar, sabe? Tem uma outra vista. Eu acho que isso também já traz uma outra experiência. E aí eu fico pensando
e não é para trazer dentro de uma roupagem espiritual, mas a importância dos rituais, né? Então, putz, sentei ali, tomo o meu chá, acendo uma vela, boto ali uma fotinho de alguém que eu gosto, pego um lápis e aponto ele de um jeito que eu gosto, olho para minha mesa e fico satisfeita com aquilo que eu estou vendo. Eu acho que isso prepara o ambiente também, né? Para você mudar de perspectiva. Organizar de fora para organizar dentro, eu acho que isso também é uma quebra de padrão. O que eu acho que a gente acaba fazendo o que eu acho que a gente acaba fazendo com tanto medo de entrar num tédio e entrar em contato com os próprios pensamentos, a gente vai se anestesiando. Então a gente sai de uma tela de trabalho, que é a tela do computador, e a gente vai para a tela do celular. Gente, isso não é mudança de perspectiva. Isso é anestesiamento, né? Isso é vício em estímulos dopaminérgicos que não agregam nada na nossa vida em relação a um movimento que vai trazer insight, que vai trazer ideia. Ai, mas eu tô no Instagram vendo referência. Ô, gente. E é muito curioso esse acontecimento, né? Às vezes a gente está num momento de estagnação. E aí lembra que eu falei que um sinal é o desconforto? Então você está nessa situação. Você percebeu que está estagnada. Você percebeu que tem um desejo, algum lugar de você está falando, preciso de um movimento, preciso de uma mudança, preciso sair daqui onde eu estou. Aí tem um outro lugar que já começou a identificar o que está te colocando ali. O primeiro, né, que a gente identifica são as estruturas patriarcais que nos mantêm cerceadas. Aí a gente já identificou todas elas porque temos letramento de gênero. Aí, e agora que eu sei que eu tenho um desconforto, que eu sei que eu preciso sair de onde eu tô e fazer uma mudança, que isso tá me doendo em alguns lugares, às vezes emocionalmente, às vezes fisicamente, porque já somatizou ali numa dor nas costas, uma enxaqueca. Mas eu não sei o que fazer. Eu percebi tudo isso. Mas e agora? O que eu faço? Aí qual é o que o nosso sistema maravilhoso nos oferece? Coisas que vão nos anestesiar. Compras! Rede social à solta. Aplicativos de relacionamento para uma resposta dopaminérgica rápida. Comidas industrializadas. E remedinhos, né? Então a gente tem assim uma oferta de coisas que estão à nossa disposição para tomei, comi, vivi, entrei na internet, olhei o celular, meu desconforto desapareceu. Momentaneamente ele desaparece, a gente esquece daquilo. Isso todo mundo, tá? Não tô falando isso porque eu sou a rainha que faz diferente. Já caí e caio ainda em várias armadilhas nesse sentido. Tô aqui junto com todo mundo, né? Mas consciente de alguma forma. E então, aí essa estagnação ela dura mais tempo do que necessário. Problemas que a gente poderia resolver antes, a gente acaba postergando eles e se paralisando pelo medo. Porque quando você toma consciência, você fica com medo. E o medo anestesia ainda mais, paralisa ainda mais. Então, esse podcast, ele é também uma convocação para sair do anestesiamento, né? E uma pontuação de que se você sente que tem algo paralisado aí, estagnado, que precisa de movimento, por mais difícil que seja, esse primeiro impulso inicial de fazer diferente é necessário. E é o que a Fê falou. Uma pequena coisa. E usando a sabedoria da natureza, essa pequena coisa pode ser um banho de ervas, pode ser uma trilha para cachoeira, pode ser um banho de mar, pode ser tomar um chá com uma erva específica que traz esse movimento. Né? Um chá. Pode ser pôr um alecrim na água, que vai elevar seus pensamentos. Pode ser lavar o cabelo com alecrim. Já lavou o cabelo com chá de alecrim, amiga?
Nunca lavei. Amiga, nossa, mulheres todas, lavem o cabelo com chá de alecrim. Isso, além de deixar o cabelo maravilhoso, renova as nossas ideias, renova os nossos pensamentos, né? Ai, que Olha para a lua delícia. no céu, olha para a lua no Cara, céu. eu tô gostando muito dessas ideias, muito mesmo, assim. Eu acho que são coisas que dá pra gente fazer. E eu queria avançar um pouco, porque eu acho que o convite é para além de fazer essas coisas individualmente, mas chamar alguém para fazer tudo isso junto. Porque a gente quer resolver os problemas que são coletivos de forma individualizada. E resolver um problema da estagnação, ele pode ser coletivo. Se a gente tem ajuda, vai muito mais rápido, né? Então, eu acho massa olhar para a lua, eu acho massa tomar um chá, lavar o cabelo, blá blá blá. Incrível. Só que se eu faço isso sozinha, eu tô de novo me isolando e talvez não resolvendo um problema que é do nosso grupo, que é do nosso grupo de mulheres, né? Que é do nosso coletivo, da nossa comunidade de mulheres. Então, por que que ao invés da gente se juntar para tomar caipirinha num bar, a gente não se junta em casa, faz um chazão, panelão de alecrim e todo mundo toma um banhão de alecrim no cabelo? Numa noite de lua cheia. E aí, ver o que emerge desse encontro, sabe? Para além do. Ai, vamos ficar falando de homem, vamos ficar falando mal de trabalho, vamos ficar falando mal de chefe. Não, vamos falar dos nossos desejos. Qual que é a nossa lista de coisas que a gente quer fazer até o final do ano? O que, que a gente quer conquistar? O que a gente quer? Não ficar ali, sabe, só falando de coisas, não falar da gente. Da última vez que a gente sorriu, da última vez que a gente chorou, da última vez que a gente se sentiu mega realizada. Porque eu acho que também relembrar momentos que a gente foi feliz ajuda a gente lembrar da nossa potência em momentos que a gente está estagnada. Porque ninguém está livre da estagnação. Eu tô suscetível, Nath está suscetível, todo mundo que está ouvindo está suscetível ou está estagnada, mas não é um lugar para a gente estar fixamente. A gente pode passar por ali, porque a estagnação é um convite também. Ela está chamando a gente para movimento, está chamando a gente para fazer alguma coisa ali, né? Então eu fico pensando como grupo, a gente pode aproveitar essa força desse coletivo para ajudar a construir novas ideias. E aí, sei lá, eu acho que a gente pode ajudar. Disso que você falou, Fê, tem duas coisas que eu quero falar. Eu vou te adiantar para você esquecer no meio do caminho, porque TPM. A primeira delas é áreas da vida e paralisação. E a Tá, outra é sobre como a gente se conheceu. Se conhecer não, como a gente se encontrou para mover, porque a gente se conheceu antes disso. A sua fala, Fê, me lembra de duas coisas. A primeira delas é que quando você diz, né, que todos estamos suscetíveis à paralisação, à estagnação, e eu sinto que de alguma forma estamos o tempo todo lidando com situações e coisas que gostaríamos de priorizar na nossa vida, mas que pela situação do momento a gente não consegue pôr na frente e fica ali paralisada, né? Então, nossa vida, nós temos várias áreas da vida e é normal que em alguns momentos a gente dê uma acelerada em uma área e outra área fique mais num ritmo mais lento, mais paralisada, num ritmo mais lento. E só que o que a gente não pode fazer é esquecer do que está ali, que é importante também, e que em algum momento, isso que tomou um ritmo mais lento, precisa de um input de energia para ganhar movimento. Né? Em geral, na vida das mulheres, o que a gente está priorizando e fazendo acontecer é família, trabalho, relacionamentos. E o que está ficando ali, por último, meio paralisado, é o quanto a gente prioriza a si mesma, os nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos, a nossa própria percepção de que a vida precisa de movimento e de mudança, mas eu vou continuar anestesiando para dar conta de entregar o que eu preciso entregar no meu dia a dia, que já me consome demais, né? Então, esse convite também é um convite de olhar para hoje, né? Olhar para a sua vida e falar com consciência, isso aqui precisa ser uma prioridade hoje. Isso aqui não. Isso aqui pode continuar como está, que é num movimento mais lento,
E isso daqui está paralisado e eu preciso agora que isso se movimente. Porque se tem alguma coisa que está estagnada, estagna todo o resto. Uhum. Então, esse discernimento de olhar para a tua vida e falar assim, ó, hoje. E aí é um convite, se perguntem, hoje, o que está parado? O que está estagnado e que precisa de movimento? Faz uma lista, né? Começa a pensar sobre isso, para começar a fazer microações nesse sentido. E o outro ponto é que e o outro ponto é essa ajuda coletiva, esse movimento de que muitas vezes a gente não vai encontrar a resposta sozinha no isolamento, né? Isso me lembra, Fê, nosso primeiro café, quando a gente já tinha se conhecido, mas a gente foi tomar um café para falar da vida, falar de trabalho, falar do que a gente estava vivendo, porque a gente achou que tinha alguma coisa parecida ali. E eu estava no momento da minha vida com relação aos projetos de trabalho, principalmente voltado para as mulheres, que eu sentia que eu estava estagnada. E aí, como era essa estagnação? Eu senti que eu já tinha elaborado tudo que eu precisava elaborar dentro de mim. Já tinha muita clareza do que eu queria fazer, do que eu queria realizar. Já tinha muita visão de futuro também. Mas parecia que me faltava alguma coisa que eu não conseguia levar tudo isso que estava dentro de mim adiante. Então eu lembro até de nas minhas intenções da semana, nas minhas meditações, pensar, meu, o que me falta para eu sair desse lugar de estagnação e dar o próximo passo? Então, enquanto eu estava percebendo essa estagnação, ficando muito puta com ela, xingando a vida, Deus e o mundo, entendeu? Porque eu sou um pouco revoltada. E aí eu estava lá com essa situação de crise, do tipo, eu quero que o movimento aconteça, e ele não está acontecendo, mas eu estava fazendo micromovimentos. Por exemplo, falar com amigas de que eu estava vivendo isso e estava querendo conversar com as pessoas sobre trabalho, né? Que foi o que nos levou a esse café. Foi uma conversa de uma questão que eu estava vivendo que me levou até você. Ou seja, o nosso café, eu não achei que ali que eu ia encontrar a energia e o movimento necessário para sair daquela estagnação e chegar aqui onde a gente chegou. Mas eu sabia que era um movimento possível tomar um café com uma amiga para falar de trabalho. Então, quando a gente se encontrou, eu senti que a energia que me faltava, o que me faltava para conseguir sair da estagnação, chegou nesse encontro. Né? Então, o quanto encontrar outra pessoa, pedir ajuda, buscar coletivamente respostas é algo necessário. E é muito revolucionário também, porque nós mulheres fomos aí criadas para sermos inimigas umas das outras, né? E não confiarmos em outras mulheres. Então, não, vamos se dar as mãos, vamos falar sobre as nossas vulnerabilidades, né? Vamos trocar sem julgamento acerca de nós mesmas e também acerca das outras. E aí o que foi mais incrível que quando a gente chegou, se uniu, trouxe todas as nossas ideias, criou a Mover, nosso próximo passo foi: vamos chamar mais mulheres para virem com a gente, porque a gente sabe que movimentar essas estruturas aí é difícil quando está sozinha. Mas juntas não. Juntas a gente consegue, cada uma traz a sua força, e aí a gente vai e faz um movimento maior, e as coisas acontecem, né? Exatamente. E dentro da trilha isso vai acontecer muito, né, Nath? Ah, spoiler! Spoiler alert! Spoiler alert! A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinha. Sabendo de tudo isso, criamos uma experiência perfeita para trazer movimento para aquilo que está parado. É isso, mulheres, na Trilha Mover. Eu e a Fê vamos guiar vocês por uma trilha de conhecimentos e práticas que integram o movimento tanto do corpo, da mente, das emoções e da energia criativa, que é essa energia de vida e da libido, durante uma alunação inteira, para a gente lembrar que a vida é fluxo e movimento, como a lua no céu. Não vejo a hora do lançamento da trilha. Todas as informações vão estar no Instagram da Mover. Então segue a gente, @mover.mulheres. Lá a gente vai divulgar as datas, como vai funcionar a grade de aulas, todos os detalhes, modelos de inscrição, tudo perfeito para vocês. Comprar com antecedência para vocês conseguirem se inscrever a tempo. E estamos muito animadas com essa entrega, né, Nath? Muito, é movimento, entendeu? A gente na nossa vida se encontrou
deu muito movimento, percebeu que as mulheres todas estão vivendo um momento em que estão pedindo movimento e transformação também. E aí a gente falou, vamos então dar as mãos todas e guiá-las aí por uma trilha para a gente trazer movimento para o que está parado. E aí quero saber de vocês, nossas ouvintes maravilhosas, depois dessa conversa toda que a gente teve aqui, conta para nós, ou aqui nos comentários desse vídeo, ou lá no chat da DM, se você quiser ficar num espaço mais privado da Mover Mulheres, que está aqui na tela. E conta para nós, o que está parado na sua vida precisando de movimento? Escreve. Conta lá, gente. E a gente te ajuda a pensar em uma pequena ação para movimentar já. Combinado? Então, bora! E lembrem-se de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, manda para as amigas. Vamos fazer esse movimento coletivo de sair da estagnação e dar movimento para o que está parado. Movimentem daí, a gente está movimentando daqui e daqui a pouco vamos movimentar todas juntas lá na trilha. Eva! E não chama a trilha por acaso, tá?